Esporte História. Olha eu aqui outra vez, mais uma vez, ainda me recuperando da gripe, né, que assola o planeta e o nosso país. E fazendo um vídeo aqui deitado e com a colaboração de vocês, respirando bem devagarzinho, falando bem devagarzinho. Às vezes quando a gente se exalta, fala um pouquinho mais rápido, mas o próprio fôlego vai cortando isso aí. O assunto é o seguinte, gente, a treta Caio Ribeiro e Raí. Quando eu comecei a ficar doente foi quando estourou essa treta ainda não acabou. Hoje é dia 3 de junho e as pessoas ainda falam, 2020, ainda falam dessa treta. É incrível isso. E ainda mais hoje que o Raí e o Casagrande estão lançando um movimento de democracia no esporte, né? Pela democracia no esporte, junto com a Joana Maranhão e outros esportistas famosos do nosso país, na luta contra o preconceito, contra o fascismo, contra o racismo, pela ideologia política, entre outras coisas. E hoje foi que pegou fogo mesmo aí, que começou os defensores do Caio Ribeiro a encherem o saco, falarem muitas coisas, xingarem todo mundo. Meu cabelo tá lindo, né, gente? Eu sei, tudo bem, mas ossos do ofício. E tem até youtuber, né? Eu não sou youtuber, eu sou um cara que gosta de falar o que eu penso fazer meus videozinhos, não tô ganhando ainda nada com isso, se um dia eu ganhar ótimo, mas não tô ganhando nada com isso, ganho com escrever e não com falar. Mas assim, tem até youtuber que já disse, olha, se você gosta do Casagrande, se você defende o Casagrande, saia, não seja meu inscrito. Realmente, eu até seguia ele porque eu achava curiosas algumas entrevistas, mas eu disse, realmente vou sair porque um imbecil intolerante desse não vale a pena. Mas, voltando aqui para a história, né? Gente, primeiro, sobre essa ideia do Raí e do Casagrande, Sócrates, que é irmão do Raí e era melhor amigo do Casão, deve estar lá. Onde estiver, deve estar orgulhoso. Porque o Sócrates era um dos caras que mais defendia nesse país ideologia. Tinha mais ideologia, tinha mais cabeça. Talvez tenha sido o esportista mais pensante desse país. O viés de esquerda, comuna, né, como eles gostam de falar, que se dane. O Sócrates é o cara que tinha o maior viés ideológico, conhecimento ideológico dentre os esportistas que eu vi na história do futebol brasileiro. Então, Sócrates, deve, onde estiver, deve estar orgulhoso de ver seu irmão e seu melhor amigo liderando um movimento como esse. Eu sou totalmente a favor, mas não é sobre isso que a gente está falando. Vamos falar sobre o vídeo, né? O vídeo foi o seguinte, foi o Caio foi criticar o Raí, porque o Raí falou mal do governo federal. E o Caio se achou no direito de dizer que o Raí não poderia falar mal porque isso ia respingar no São Paulo. Por sua vez, o Casagrande... Só um detalhe sobre o Caio antes de eu chegar no Casagrande. Só um detalhe. O Caio, gente, para quem não sabe, o pai do Caio Ribeiro, ele é oposição ao Leco no São Paulo. O Raí é dirigente do Leco. Então, qualquer declaração desse tipo sobre o São Paulo que o Caio dá, ela não é muito ética. Pelo menos isso. Porque tem alguém da família dele por trás que ganha muito com essas opiniões. Não que eu esteja a favor do Leco, nem do pai do Caio, muito menos, que esse cara eu nem conheço. Acho a gestão do Leco muito fraca, mas quando você dá uma opinião dessa forma na TV, que beneficia seu pai, muitas vezes, não, ética falta. Mas voltando ao Casão, aí o Casão se manifestou dizendo que inclusive deu uma escovada nele, achei ótima a escovada do Casão, que ele não tinha o direito de questionar o Raí. Porque o Raí, quem viu o vídeo do Raí falando do governo federal, vê muito bem, que o Raí repete pelo menos umas 3 vezes, que quem está falando no vídeo é o Raí, pessoa física, cidadão. E esse pode falar sobre o que ele quiser. Ele não está falando em nome do São Paulo ou representando o São Paulo. Então, pronto. Então, se você trabalha, sei lá, como balconista de farmácia, você só tem que falar de remédios e mais nada. Você não tem direito a ter opinião política, você não tem direito a ter opinião sobre economia, sobre educação, sobre saúde. Não, você só pode falar sobre o que você é responsável. Se você é um, sei lá, se você é um técnico de computação, você só tem que falar de computadores.
Isso é um absurdo, né, gente? As pessoas são livres para falar o que elas quiserem. Isso se chama democracia, liberdade. E o Casão, ele não impediu o Caio de falar. O Casão deu uma escovada no Caio, deixando bem claro que o Caio não podia censurar o Raí, pessoa física. Ele não tinha esse direito, o que eu concordo plenamente com o Casagrande. Vamos chamar agora de esquerda, de comum, que se dane, tô nem aí. Eu não estou nem aí, pode botar aí comum, de esquerda, tô nem aí. Eu saiba, eu gosto muito de dinheiro, então estou dentro do sistema capitalista igualzinho a você que vai me chamar de comum, mas não estou nem aí. Mas o que o Casão, estou totalmente do lado do Casão, porque o Casão escovou o Caio muito bem escovado. Disse exatamente o que eu diria se eu estivesse ali. Aí alguns vão dizer, mas foi 5 contra 1. Gente, estou cansado de ver o Flávio Gomes, que é um petista doente lá do Fox Sports, ser esculachado pela mesa que é toda de direita. E ninguém se apieda do Flávio Gomes. Agora, do Caio se apieda. E outra, dizer que a Globo é de esquerda, gente. Vamos estudar um pouquinho de história, né, gente? Vamos ver como é que os Marinhos, né, o doutor Roberto Marinho e os seus filhos acumularam patrimônios durante toda a história, né, da fundação até os dias atuais da Rede Globo de televisão. Se tem uma coisa que a Globo não é de esquerda, gente, pelo amor de Deus. Alguns diretores podem ser, alguns artistas podem ser, embora eu acho que hoje eles nem se posicionem mais tanto como antes, mas dizer que a Globo é de esquerda chega a soar como ridículo, falta de conhecimento mínimo, né, de intelecto mínimo sobre a história do nosso país, né? Da time life, de como a Globo foi formada no nosso país. Então, não quero nem entrar nesse mérito. Então, para mim, o que o Casão foi mais... O Casão não censurou ninguém, deixou o Caio falar, mas o Casão fez muito bem de chegar lá e dizer quem é você para falar que o Raí, pessoa física, não era o São Paulo, estava ali falando, não era o representante de São Paulo, era o ser humano Raí, cidadão, pagador de imposto Raí, pode falar ou não. Foi isso que o Casão disse, o Casão tá certo. E o Caio ficou calado, não quis se defender, o problema é do Caio, porque ele não tinha argumento, gente. Como ele não teve contra o Luxemburgo, até o Casão esqueceu, né? O Casão falou, não é a primeira vez, aí o Caio, qual foi a outra vez? Aí o Casão esqueceu, né? Mas só que eu lembrei, pronto, com o Luxemburgo também deu uma escovada nele, ele ficou, e aí? Então tem várias vezes, né? O Caio é muito adorado pelo jogador de futebol, porque ele não faz crítica a jogador de futebol. Por isso que todo ano o Neto lá naquele negócio da UOL, né? O Neto é sempre o pior comentarista, porque o Neto desce o porrete de todo mundo. E o Caio toda a vida é eleito o melhor comentarista esportivo entre os jogadores de futebol, porque ele só faz elogiar. Então é lógico que essa classe vai sempre defender o Caio, porque é uma classe que, no caso, está sendo beneficiada pelos comentários do Caio. Não é só porque o Caio fala só do jogo, não, porque tem outros comentários que falam só do jogo. Só que são mais ásperos, mais críticos, e por isso, nem por isso, no caso, como eu posso dizer, são respeitados ou são acarinhados com elogios como o Caio Ribeiro é pelos jogadores. Então o que ele faz é pura média com o jogador, e essa média é o que rende a ele esses títulos aí de melhor comentarista, que para mim tanto faz, eu gosto mais do Neto. Eu particularmente gosto mais do Neto. Mesmo ele sendo eleito pior toda a vida, se for fazer uma comparação, eu gosto muito mais do Neto do que do Caio Ribeiro comentando futebol. Então, gente, é isso. Estou totalmente do lado do Casão, totalmente de acordo com o que o Casagrande falou. E tem gente que usa a dependência química do Casão, é outra coisa que eu acho ridículo. Só para encerrar, né, esse vídeo já está ficando longo. Pelo amor de Deus, gente. Dependência química é doença. Uma coisa errada na internet é as pessoas falarem de coisas que elas não conhecem. Elas não têm um mínimo de capacidade para falar. Aí é outra história. Ou de argumentos para falar. Gente, dependência química, o problema que o Casão teve com drogas chama-se dependência química. Se você perguntar a qualquer especialista, qualquer médico sério, ele vai dizer que é uma doença. Então, por uma doença, ele não tem o direito de dar uma opinião que não tem nada a ver com a doença dele, inclusive, tem a ver com ideologia, tem a ver com respeito, tem a ver com liberdade, e não com a doença dele. Ele perdeu toda a moral de falar.
Vamos parar de ser escroto, gente. Vamos parar. O termo é esse mesmo, é ser escrotice. Vamos parar com isso. Sinceramente, ele tem o direito de falar o que ele quiser. Aí então porque alguém fuma, que é uma droga também, ele não pode ter direito à opinião. Que alguém bebe, que é outra droga também, ele não tem direito a dar opinião sobre quem quer que seja ou o que quer que seja. Vamos parar de ser hipócrita, né, gente? Então, Casão, todo o meu apoio, que esse projeto com Raí dê muito certo, que a luta pelos direitos, contra o racismo, pela democracia no nosso país, entre os esportistas também dê muito certo, pela Joana Maranhão também está no meio que eu li, não só os dois. Como eu disse, o Sócrates, que para mim é o maior de todos na questão de idealismo, está muito feliz de ver seu irmão e seu melhor amigo unidos numa causa para lá de importante, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, ok, gente? Então, nessa briguinha global, vou tomar partido do Casão sempre. Sempre vou tomar partido do Casão, né? Num caso como esse, sempre. Ok, gente? Então, quem não gostou, posso fazer nada, mas eu não vou mudar a minha opinião, não. Um abraço, até porque se fosse o contrário, se fosse no caso a escovada fosse do Caio no Raí, todo mundo tá dizendo mito, monstro, olha aí que legal, olha que cara espetacular, derrubou o comuna, o maconheiro, o drogado, etc e tal. Era só esse tipo de comentário que eu leria na internet, né? Esses comentários preconceituosos. Então eu não vou mudar minha opinião, ela vai continuar a mesma, ok, gente? Então um abraço, até a próxima e valeu. Consegui dessa vez falar. Agora eu vou respirar um pouco. Um abraço e até a próxima.